Se você amar e não tiver sabedoria, você vai trazer muitos problemas para aquela criança. Então, na melhor das intenções, muitas vezes a gente retarda a criança, atrasa ela, faz ela se tornar uma criança inadequada para o convívio social. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O Evangelho nos mostra um caminho de equilíbrio, de sabedoria, de bom senso. Nem o excesso, nem a escassez. A Bíblia nos mostra em 1 Samuel capítulo 3, o exemplo do sacerdote Eli, que ele via nos seus filhos pessoas que iam se tornando cada vez piores, cada vez mais desrespeitosas, cada vez mais más, realmente. Ele tinha consciência disso. E o texto nos diz que os seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Ele não os repreendeu. E o nosso papel é repreender. Enquanto é tempo, queridos. Porque uma criança que se torna um alcoólatra, um drogado ou um ladrão, esse problema geralmente começou muito antes. Não que se você for um pai perfeito, a criança necessariamente vai ser perfeita, não. Mas uma má educação, isso contribui para um futuro bem ruim. Então, como nós lemos em Efésios 6, instrua a criança para que tudo corra bem e ela tenha vida longa na terra. Então, a primeira coisa, vamos lá tratar da questão do excesso, a rigidez excessiva que alguns de nós receberam. Nós lemos aqui o texto, em Efésios 6:4 diz: pais, não irritem seus filhos. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, um texto muito semelhante, ele diz: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Porque um rigor muito grande, um peso muito grande, fica como um japonês. O japonês, se tira uma nota 9, já é uma vergonha para a família e muitos se matam, porque tirou um 9, em vez de um 9,5 ou 10. Então, o rigor excessivo desanima as crianças. Jesus, quando tratava as crianças, vinha as crianças correndo até Jesus, e os discípulos que queriam afastar as crianças para não interromper, não atrapalhar Jesus, e Jesus diz: não os repreenda, deixe vir a mim os pequeninos. Então, o pai e a mãe, que seja brincalhão, que seja alegre, que seja sempre pronto para se divertir com as crianças. O ensino, a educação, não atrapalha que você se divirta, que você brinque, que você deixe vir a você os pequeninos. Não. Então, evite a severidade. Evite a punição ser uma forma de vingança. Não. Você tem que corrigir por amor e por preocupação com o futuro da criança. Não movido por emoções, mas movido pela sabedoria. E não provoque a criança também ensinando ela de uma forma que a constranja, usando palavras depreciativas. Não, temos que ter sabedoria no cuidado das crianças. Mas isso hoje é mais tranquilo, né? Eu acho que isso é algo que a nossa geração já aprendeu. Agora, nós somos chamados a instruir, educar. E como a gente faz isso, queridos? Porque, veja só, é muito importante nós darmos escolas boas, darmos conforto, darmos viagens, darmos boas roupas, tudo isso é muito bom. Mas e a ética? E a bondade? Quem é que vai ensinar isso para a criança? Quem é que vai ensinar isso para os seus filhos? Hoje, muitos pais dão tudo, mas esquecem do principal. Porque a escola é importantíssima, mas a escola não vai ensinar tão fortemente os valores e os princípios como um pai pode fazer. O pai e a mãe somos nós. Somos nós os responsáveis por isso. Eu queria mostrar uma imagem, e eu achei interessante aqui para ilustrar. Família educa, escola ensina. É sempre bom lembrar que, olha só, em casa, a criança aprende a dizer bom dia, boa tarde, desculpe, com licença, por favor, obrigado. Isso é em casa que se aprende isso. A Estherzinha, já com 2 anos, já fala desculpa, de culpa. Então, já tem que aprender a pedir perdão, a falar por favor, a falar obrigado. É em casa, aqui do lado direito, que também se aprende a ser honesto, a ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar os amigos, respeitar os mais velhos, respeitar os professores. É em casa que aprende isso. Também é em casa que se aprende a não falar de boca cheia,
a ser limpo, né, ter higiene, não jogar lixo no chão, a ser organizado, cuidar das suas coisas, não mexer nas coisas dos outros e a ter limites. Então, para você ver, quase tudo é em casa que se aprende. Na escola, o que eles vão aprender? Português, história, matemática, ciência, geografia, inglês, e reforçam o que você ensinou em casa em termos dos bons modos, da educação, do respeito, etc. Então, quem ensina princípios e valores, principalmente, isso é uma tarefa dos pais. Você vai ter que ensinar o seu filho e a sua filha. Porque se ensinar, a tendência é permanecer. Provérbios diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então, nós lemos, criem-nos na instrução da justiça. O que é a palavra criar? O original grego lá diz, você tem que nutrir, você tem que alimentar. Assim como o corpo precisa de alimento, a mente, a alma precisa desse alimento que é a instrução, que é a educação. Você precisa treinar o seu filho a ser uma pessoa boa na terra. Então, veja só, queridos, o pai e a mãe têm que incutir esses valores na criança. Valores como trabalho, esforço, dedicação, respeito, honestidade. Todos esses valores que são tão fundamentais e tão básicos, e o Evangelho, claro, os pais que têm que inculcar, têm que incutir isso nas crianças. Isso parece óbvio, esse que é o problema dessas questões, que são valores tão básicos que parece óbvio. Não, eu não preciso falar que tem que falar sempre a verdade, que não pode mentir, que tem que ser honesto, que tem que ser respeitoso. Mas, queridos, é o óbvio que mais precisa ser enfatizado. Porque parece óbvio, mas é o oposto. O que a Bíblia nos ensina é que a natureza humana é uma natureza muito problemática. Então, você precisa falar. Se você for como uma pomba ou como uma ovelha na educação dos filhos e andando pelo mundo desatento, seus filhos não vão aprender o valor do esforço, o valor da determinação, o valor do respeito, o valor da honestidade. Então, você precisa ensinar. Ensinar é falar, é contar histórias, é dar o seu exemplo pessoal e corrigir. Tudo isso tem que ser feito. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é ensine tarefas aos seus filhos. Para incutir valores como esforço, dedicação, trabalho, ensine tarefas. Dá trabalho demais ensinar, queridos. Uma criança arrumar uma coisa que deixou bagunçada, dá trabalho. Porque ela vai fazer tudo errado. E você vai ter que ensinar, repetir, insistir, e ainda assim ela vai fazer tudo errado de novo. Então, irrita. Isso tem que ter muita paciência para ensinar uma criança. E, geralmente, isso eu tenho visto muito. Os pais, atualmente, estão assim. Não, é mais fácil, é mais rápido eu fazer do que eu ensinar a criança a fazer. Então, se é mais rápido, eu mesmo vou fazer, vou lá, resolvo tudo, limpo tudo, guardo tudo, pronto. Mas é claro que é mais rápido. Nas 20 primeiras vezes, dá muito mais trabalho se você for ensinar. Mas as outras 480 vezes, ele faz sozinho. Mas os pais não, estão fazendo as 500 vezes, em vez de gastar um tempo nas primeiras para ensinar. Não seja assim. Você tem que ensinar a criança a fazer cada tarefa. Deus se alegrou demais com o pedido de Salomão, porque quando Deus falou para Salomão, Salomão, peça o que você quiser. Você quer que eu te dê vitória sobre os seus inimigos, que eu te dê riquezas, ou que eu te dê sabedoria? Ele falou, não, eu quero sabedoria. Veja só, ele pediu a capacidade para realizar, e não a coisa já pronta. E com a sabedoria que ele recebeu, ele foi lá e conquistou o que precisava ser conquistado. Então, você tem que dar as ferramentas e não o trabalho pronto.